E aí, quando a gente fez essas aquisições desses projetos todos, a gente passou a ter um pipeline de biogás para conversão para biometano muito grande. Então, hoje, a gente estava fazendo conta recente aqui, com os últimos contratos e tal, a gente está produzindo próximo de 1,5 milhão de metros cúbicos de biogás por dia. A gente pretende converter tudo isso para biometano. Então, hoje a gente tem 2 plantas operando com biometano, Seropédica e Metagás, que é em São Paulo, mas a gente está em processo de converter mais 10 plantas de energia para biometano. Então, o plano é Bem-vindos a mais um Dr. Biogás Podcast. Esse aqui é um programa para você entender o mercado de biogás, aprendendo a fazer negócios comigo e com convidados da minha confiança. E hoje eu tenho aqui um empreendedor que é uma grande inspiração para mim. Ele não sabe, mas eu já estudo o negócio dele há um tempo. Já passaram pelo nosso podcast, mas eu tenho aqui hoje o prazer de trazer o Maurício Carvalho, que é sócio fundador do Grupo Urca Energia, que é o maior produtor de biometano do Brasil. Maurício, muito obrigado, cara, pelo seu tempo e é um grande prazer estar aqui conversando contigo. Obrigado eu pela oportunidade, pelo espaço, e também é um prazer grande poder conversar com você e com os seus seguidores aí sobre o mercado que a gente está tão investido e acredita tanto, né? Que é o mercado do biogás. Vocês estão de fato dentro desse mercado e percebe-se pelo posicionamento da empresa há um tempo quanto vocês acreditam nesse mercado. Maurício, classicamente eu gosto de começar conhecendo o participante, né? E no teu caso em específico, apesar de eu já ter lido sobre você na internet e tudo isso, eu não te conheço, cara. E a audiência, eu imagino que a grande parte dela não conhece o Maurício por detrás do Grupo Urca. E aí a provocação é o seguinte: quem que é o Maurício? Qual que é a tua formação? E cara, que momento o biogás entra na tua vida e você percebe que isso de fato é um negócio interessante para você? Bacana. Bom, eu sou do Rio de Janeiro, né? O nome do grupo aí, Urca, já dá uma pista. Mas eu sou carioca, estou aqui no Rio de Janeiro a vida toda. Sempre trabalhei com o setor de transporte e infraestrutura. Enfim, sou casado, tenho 2 filhas lindas. E sempre trabalhei como empreendedor. Acho que a minha família sempre teve negócios na área de transporte e tal, sempre ligado à navegação. Então, fiquei durante muito tempo trabalhando no mercado de navegação, empreendendo, começando negócios novos, fui derivando, né, dentro do mercado de navegação. Fui para o setor de petróleo e trouxe muitas empresas de vários países para operarem no Brasil. E nessa jornada fizemos muitos negócios, começamos muitos negócios do zero, ajudando essas empresas a se estabelecerem no Brasil. E todas as dificuldades, enfim, inerentes a se iniciar uma operação no Brasil, contratação de gente, estrutura, regulatório. Então, isso me deu muita experiência, né, e traquejo para lidar com diferentes problemas, né? Fiquei bastante tempo no setor de petróleo. De repente, no setor, na época 2012, 13, 14, o mercado caiu muito e eu, por acaso, tive contato com o setor de energia porque, enfim, tinha um projeto aqui que estava buscando navios de gás natural liquefeito, o LNG Carrier, né? Eles queriam fazer um terminal de importação de gás liquefeito no Brasil. Assim, curtando a história, a gente engajou com eles, acabou virando uma empresa onde eu sou sócio, e na época a gente ajudou a desenvolver o projeto da Celsi, que é uma termoelétrica a gás natural em Sergipe, de 1.515 megas, que hoje é de propriedade da Eneva. Então a gente ajudou a desenvolver, enfim, todos os aspectos do negócio. E na sequência a gente fez outro projeto no Pará, na sequência a gente fez outro projeto que acabou mudando para o Mato Grosso, e no meio dessa jornada toda, projetos muito grandes, a gente percebeu que esses projetos para leilão, eles tinham uma característica de uma oportunidade por ano, né? Então a gente tinha um time, uma equipe enorme aqui trabalhando, uma oportunidade, um tiro para dar por ano,
que eram os leilões, que eventualmente poderiam não acontecer, ou poderiam não ter demanda, enfim. E aí a gente resolveu começar a olhar o setor elétrico e outras oportunidades. Montamos uma comercializadora, temos uma equipe em São Paulo grande, operando no mercado de comercialização de energia. A empresa vai muito bem, também se chama Urca. Na sequência, a gente começou a perceber, né, uma intenção de abrir o mercado de gás, criar um mercado livre, equivalente ao de energia, no gás. Então a gente começou a querer se posicionar no mercado de gás, começamos a procurar pessoas que tivessem a experiência, a especialidade no setor de gás, e basicamente a gente criou, junto com esse time, uma ideia de se comprar gás no produtor e tentar vender esse gás para clientes fora do duto. Conheci um cara que é nosso sócio hoje aqui, que é o Marcel, que é presidente da Gás Verde, que é hoje um parceiro de vida e amigo, enfim, e o Eduardo também, que já esteve aqui no teu podcast, e a gente foi montando um time de pessoas com quem eles cruzaram nas vidas profissionais aqui, em White Martins e outras empresas do setor. E o Marcel, por acaso, tinha uma história de biogás, que ele tinha trabalhado na CDGN, que é uma empresa do grupo MDC, que fez a planta de biometano lá no Ceará. Então ele participou de toda essa jornada aí no início de regulamentação do biometano, caracterização do biometano pela ANP, todas as dificuldades que foram explicar para o mercado que o biogás era seguro e que o aterro de fato produzia biogás de forma contínua. Enfim, isso acho que começou a jornada deles lá em 2011, 2012. Então, a gente juntou as nossas experiências aqui e a gente começou a desenhar o plano para frente. O primeiro projeto que a gente fez foi um projeto com uma fazenda no Mato Grosso chamada Mano Júlio. Então, essa fazenda é do grupo de um empresário chamado Paulo Franz, que virou um parceiro nosso também. Ele tinha um problema muito grande, ele é um dos maiores integradores do Brasil, e eles abatem muitos suínos lá, entre vários outros cultivos. Eles tinham um problema muito grande de resíduo dos suínos lá. Então, a gente fez um acordo com eles, onde a gente recebe esses resíduos em biodigestores, em lagoas, e produz biogás, acelera o processo de decomposição ali da matéria orgânica, gera energia, injeta no grid e comercializa na modalidade de geração distribuída, GD. Então, a gente montou essa primeira operação lá. A gente tem 47 lagoas biodigestores nessa operação muito grande, só que são separadas, segregadas, né? Elas não estão todas no mesmo lugar. A gente tem 7 sites diferentes na fazenda, e a gente, com isso, aprendeu, a duras penas, vou te falar a verdade, o que é mexer com resíduo para a produção de biogás, porque, na verdade, se faz muito calor, muda, se faz frio, muda, se chove, muda, se muda a ração lá do animal, muda, se o cara vem lá lavar o curral e bota algum produto, enfim, com a melhor das intenções, né, para lavar o curral, ele acaba, às vezes, influenciando na bactéria ou matando a bactéria, enfim, e a gente tem que começar o processo de novo. Então, a gente teve aqui um aprendizado muito grande. Então, começou a olhar outras alternativas de aterro sanitário. Fizemos um projeto com a Aterro Lara, em São Paulo, e começamos a implementação de uma planta de 5 megawatts com o Aterro Lara, em São Paulo, que está operando hoje muito bem, em parceria com a Greco. A gente alugou máquinas da Greco e essa planta está operando muito bem lá em São Paulo. E aí a gente veio para o Rio para comprar biogás excedente do aterro de Seropédica da Gás Verde. Existia já a Gás Verde. A Gás Verde era uma empresa do grupo J. Malucelli. Acho que o grupo J. Malucelli estava no negócio certo, talvez no momento errado, talvez eles tenham chegado muito cedo, foram visionários, né, em vislumbrar a possibilidade de fazer uma planta de biometano no Rio de Janeiro, de uma escala muito grande, mas, enfim,
eles estavam ali num momento de negócio onde eles percebiam o biometano como um produto, de certa forma, em termos de mercado, não tinha uma aceitação tão grande do biometano ainda como um produto equivalente, de fato, ao gás natural, e ainda assim um produto até melhor, porque é um produto net zero, né? Considerando que a gente está capturando o metano e CO2 que estão ali indo para a atmosfera e utilizando isso como combustível ou como energia. Então, eles tinham uma dificuldade um pouco de comercialização, eles estavam comercializando para postos de combustíveis, vendiam para Neogás e vendiam um pouco para Ternium, que era um cliente nosso, importante hoje ainda. E a gente, então, começou um primeiro contato com eles na intenção de comprar biogás excedente. Eles tinham mais biogás do que eles poderiam consumir na planta. Então, a gente comprou um pouco de biogás para fazer 5 megas de GD ao lado da planta, por essa nossa empresa chamada Eva. E aí, na sequência, a gente percebeu que eles estavam evaporando ali o CO2, que era separado no processo de biometanização, de upgrade do biogás, né? E aí a gente, basicamente, você deve ter falado em outros podcasts aqui, né? O biogás que a gente trabalha, ele vem com algo em torno de 50% a 55% de metano, naturalmente, e ele vem com algo próximo de 40% de CO2 na sua composição, e outros gases, né? A gente vem com oxigênio, nitrogênio e outros componentes aqui, siloxano, que a gente tem no aterro. Para quem não sabe, todo mundo está interessado em biogás aqui, né? O siloxano é uma substância que é usada, abrasiva, que é usada em ceras, ou em maquiagem, ou em pasta de dente. E esse material dentro do aterro, quando a matéria entra em decomposição, ele vem junto no biogás, e se você não fizer um pré-tratamento e uma separação do siloxano, ele incrusta nas partes dos geradores, né? E ele cria uma camada, uma crosta branca, abrasiva dentro do gerador, que pode danificar, e danifica, né, o equipamento. Danifica muito. Então, eu acho que os processos lá atrás de geração de energia em aterros sanitários sofreram muito com isso. Não era uma coisa tão conhecida a existência do siloxano e a necessidade de purificar e como purificar. Então, a gente teve que desmistificar, depois que a gente começou a aprofundar nesse negócio, querendo financiar, inclusive, os projetos, a gente começou a ter dificuldade, porque os bancos diziam, não, mas eu escutei dizer de um projeto aqui que foi no aterro tal, e os geradores quebravam. Não, quebravam, porque existia siloxano, e aqui agora a gente purifica, a gente tira e tal. E foi assim, uma jornada muito difícil conseguir convencer o mercado todo, principalmente os financiadores, de que isso era um tema dominado, né? O consagrado, dominado no setor e tal. Então, continuando a história aqui com a Gás Verde, a gente começou comprando o biogás excedente. Na sequência, a gente comprou o CO2 excedente deles, porque eles separam... Isso em seropédica mesmo, já. Seropédica. Tá. Como parte do nosso processo de purificação do biogás, a gente recebe o biogás, faz um processo... A planta de seropédica, ela tem uma característica única, eu acho, aqui no Brasil, que você hoje, para fazer o upgrade do biogás para biometano, você tem, vamos dizer, 3 rotas principais, eu diria uma quarta, que eu vou citar também. Você tem a lavagem de gases, que é o processo que é feito pela Green Lane, né? Que é o grande, vamos dizer assim, o grande supridor de planta mais conhecido aqui no Brasil. É a Green Lane, ela faz um processo de lavagem de gases. Só que a lavagem de gases ela funciona muito bem para o agro, mas com o mercado de aterro. O aterro é o seguinte, o aterro é um grande biodigestor, né? Você tem aquele lixo todo compactado, enterrado, e na hora que você faz a sucção do biogás, ele acaba aspirando oxigênio e nitrogênio nesse processo. Então, o desafio maior de purificação do biogás de aterro sanitário é a retirada do nitrogênio, que não acontece no agro.
quando você está falando do etanol ou de outros resíduos no agronegócio, você não tem o problema do nitrogênio. Então, a lavagem de gases funciona muito bem para o agro, mas não funciona tão bem para a questão dos aterros sanitários, que não remove a incidência de nitrogênio da composição do biogás. Então, eu tô misturando aqui um pouco a sequência, mas eu vou voltar aqui na Gás Verde e vou voltar nesse tema da tecnologia. Quando a gente chegou, então, na Gás Verde, comprou o biogás, na sequência a gente comprou o CO2, a gente tinha a intenção de fazer uma planta de CO2 biogênico ali acoplado na planta da Gás Verde, e pela nossa comercializadora de gás, a gente comprou um pouco do biometano que eles tinham para testar a tese e começamos a distribuir esse biometano para postos de combustível. Então, na sequência, o nosso contato com o biogás, né? A gente começou pela EVA, fazendo os projetos de geração distribuída. Na sequência, a gente começou pela nossa comercializadora, distribuidora de gás, chamada Urca Gás. A gente começou a comprar biometano da Gás Verde para revender em postos de combustível. E aí a gente foi buscar pessoas com quem o Marcel, o Eduardo tinham tido contato na vida profissional. Montamos rapidamente um time aqui de logística. Alugamos algumas carretas de GNC para começar rápido. Alugamos no mercado carretas e, na sequência, compramos outras carretas. Hoje a gente tem uma frota de 44 carretas de GNC própria aqui na Gás Verde, que, na verdade, na Urca Gás, para fazer a distribuição de biometano para os nossos clientes. Então, o biogás entra na planta, faz todo o processo de purificação que eu vou detalhar já já, e aí a gente comprime esse biometano nas carretas, em torno de 250 bar, e a gente leva por meio rodoviário para os clientes. Em muitos casos, ou na verdade em todos os casos, a carreta fica como uma tancagem no cliente. Então a gente começou com os postos de combustível, identificou que os postos de combustíveis, na verdade, eles não tinham muito o drive de verde. Eles tinham mais o drive de preço. Então, assim, será que esse é o nosso cliente que vai pagar mais pelo produto, que vai reconhecer o valor agregado desse produto e o atributo ambiental? Então, a gente viu uma oportunidade de comprar a empresa e virar essa empresa, fazer um turnaround nessa empresa em todos os aspectos. Seja de aumentar a produção, mudar o perfil de clientes, mudar a interlocução nas próprias empresas, porque a gente falava com as áreas de suprimento das empresas e a gente passou a falar com as áreas de sustentabilidade das empresas. E começamos a dizer para os casos o seguinte: olha, você não precisa mais comprar crédito de carbono, porque na hora que você muda para o meu combustível, que é a Net Zero, você para de poluir. É muito melhor você deixar de emitir do que mitigar a sua emissão, que é o que eles estavam fazendo antes. Então, a gente começou a engajar com várias empresas. A primeira delas, que acreditou rapidamente no processo, foi a Ambev. A gente montou uma operação com a Ambev numa fábrica de cervejas em Cachoeira de Macacu, no Rio de Janeiro, que é longe da nossa planta, mas que fez todo sentido para eles. E eles descarbonizaram em quase 90% a planta. E com isso, eles atingiram a meta deles de redução de pegada de 2030 em 2023. Então, foi um negócio fantástico para eles e fantástico para nós. Então, a gente, enfim, na sequência, pegou o transportador que trabalhava já para a gente, com os cavalos, né, que puxa a carreta, e propôs que eles comprassem caminhões a gás natural para que a gente pudesse abastecer os caminhões a biometano e assim neutralizar a pegada do transporte, porque não faz sentido a gente estar levando um combustível verde queimando diesel, concorda? Então a gente falou, se o objetivo aqui é descarbonizar, a gente não pode sair daqui da planta e rodar 100 quilômetros, o que seja, queimando diesel e com emissões de diesel e tudo mais. Não faz sentido. A gente foi lá e investiu no processo de abastecer os caminhões e tudo mais e tal.
e a gente conseguiu, então, diminuir mais ainda a pegada total Você para esse entrega cliente. mais valor ainda para o cliente, descarbonizando o escopo 3 dele. É isso. E aí a gente começou, então, esse processo, depois de adquirida a Gás Verde, a gente começou esse processo de interagir com outros clientes e fomos abrindo outras frentes com clientes AAA. Então, hoje a gente tem a Saint-Gobain, a gente tem Vesúvios, a gente tem a Haleon, a gente tem, enfim, L'Oréal, a gente tem uma série de clientes AAA, vários outros em negociação com quem a gente está prestes a assinar e tal. E aí a gente seguiu no processo de desenvolvimento da empresa, porque quando a gente comprou a Gás Verde, a gente tinha um desafio ali com a J. Malucelli, porque eles queriam sair do biogás, né, naquele momento. Houve uma mudança estratégica no grupo, eles queriam sair, e eles tinham 2 aterros, além de Seropédica, com quem eles tinham contrato de compra de biogás, e eles estavam gerando energia para o Mercado Livre. Então tinha uma planta, existe uma planta de 17 megas no aterro de Nova Iguaçu, e existe uma planta de 8,5 megas na planta no aterro de São Gonçalo, ambas comprando biogás do aterro e produzindo energia para o Mercado Livre. Então a gente precisava, naquele momento, resolver o problema dos 3 projetos. Não adiantava comprar só a Seropédica, a gente precisava comprar os 3, porque senão o vendedor, no caso, não resolveria o problema dele. Então, para nós não fazia sentido a gente comprar uma planta de geração de energia a partir de biogás para o Mercado Livre, porque a rentabilidade era baixa e a gente não justificava o nosso investimento. Então, a gente teve uma sacada aqui do time todo, que até me lembra um pouco, assim, quando o Eduardo Paes fez a obra aqui no Rio de Janeiro, para quem conhece o Rio de Janeiro, na área portuária, ele resolveu demolir aqui o elevado da Perimetral, que era um elevado, estava pronto, enfim, que era uma coisa escura, suja ali embaixo, era uma coisa ruim, mas eu na época falei, cara, esse cara é louco, ele vai destruir uma coisa que está feita para fazer outra, né? Por que ele não faz essa coisa nova em outro lugar, enfim? Cara, ele foi visionário, ele realmente tirou aquele mega problema que tinha ali no meio e fez um bulevar ali para pedestres, iluminado, uma coisa bacana, e trocou por um túnel subterrâneo. Então, na época, a gente pensou, cara, vamos tirar essa planta de geração de energia que está pronta e vamos botar uma planta de biometano. Então, a gente fazendo um paralelo aqui, né? Nós vamos tirar uma coisa que está pronta. Isso foi que ano? E vamos botar um outro negócio. Isso foi 2021. O biometano estava começando, poderia parecer loucura mesmo. Pois exatamente. 21 para 22. Você vai falar, cara, mas você vai tirar um negócio que está pronto, operando, o capex feito, né? Mas, enfim, a gente tomou essa decisão, foi uma decisão super acertada. Começamos esse processo de licenciamento, negociação com os aterros e tudo mais e tal. Estamos ainda no processo, né, de construção dessas plantas e tal. E aí a gente começou um processo junto ao mercado financeiro para buscar capital novo, para a gente fazer esses projetos, né? A gente precisava de mais equity. E aí, assim, Ricardo, assim, o ângulo do empreendedor é muito difícil, cara. Assim, a gente quer inspirar as pessoas aqui, mas eu digo, o empreender não é para todos, cara, sabe? Você tem que ter uma resistência e uma insistência, não sei, uma resiliência, talvez seja a palavra. Isso, eu ia falar resiliência. A resiliência realmente é uma coisa incrível, cara, porque a gente foi nesse processo de buscar mais dinheiro, recurso no mercado, de investidores e tal, tentando vender uma participação da empresa para buscar investimento, e aí, no meio do caminho, o que a gente resolveu? Falou, pô, vamos botar a cara na rua, vamos começar a dar entrevista, vamos botar uma assessoria de imprensa, vamos começar a ficar conhecidos para que a gente chegue no banco de investimento, no fundo de investimento, e ele diga, não, é verdade, o biometano, já li sobre isso em algum lugar, porque era uma coisa que, enfim,
não estava assim na pauta, né, do Brasil. E a gente, acho que até muito por nossa causa, passou a virar uma pauta no Brasil, porque a gente começou a massificar na imprensa um esforço de divulgar, e matéria, capa do Valor, capa não sei do que, e Brasil Journal, e Neofeed, e EPBR, e Canal Energia, e a gente começou a massificar esse negócio com o objetivo de atrair investimento. No meio desse processo, a gente escuta de um dos investidores, cara, olha só, você vai levantar X milhões ou 5 vezes X, dá o mesmo trabalho. Inclusive, se for maior o cheque, é melhor, porque o trabalho da gente passar por comitês de aprovação e conhecimento da tese e tudo mais, enfim, é um trabalho muito grande. Então, se você levantar 100 milhões de reais de equity novo, ou 500, dá o mesmo trabalho. Então, por que você não levanta? Olha em volta aí, cara, faz uma consolidação, aumenta o cheque, porque talvez você atraia investidores mais qualificados e maiores, eventualmente com custo de capital mais baixo. Então, a gente começou a olhar em volta e a gente fez uma operação de aquisição de uma companhia chamada Metagás, que é uma empresa que já tinha uma planta de biometano operando em São Paulo, no aterro São João, da EcoUrbis, que é o aterro que recebe todo o lixo do município de São Paulo, ou grande parte do lixo do município de São Paulo. E a gente, então, conheceu lá o Roberto, que é um cara também empreendedor fantástico, um cara que a gente teve criou uma relação ótima com ele, porque foi um cara que botou o capital dele, acreditou, enfim, foi lá descobrir a tecnologia, passou por todos os desafios que a gente passou e colocou o negócio para operar. A gente foi lá e conseguiu comprar a planta dele por uma condição comercial que interessava para nós, para ele. Na sequência, a gente identificou uma outra empresa chamada ENC, que estava controlada por um fundo português, chamado GEF. E a ENC foi um spin-off da Estre, né? A Estre criou nos aterros dela uma área de energia e ela acabou segregando essa operação de energia numa empresa separada, que chamava-se ANC, e aí a gente comprou a ANC com 8 projetos de geração de energia em aterros. A gente foi com o mesmo conceito que a gente pensou lá atrás para Nova Iguaçu e São Gonçalo, a gente pensou para esses 8 projetos. A gente falou, cara, a gente começou a olhar o mercado e falou, cara, o biometano vai valer muito. Vai ser um negócio que as empresas cada vez mais vão entender o valor do biometano e a demanda vai ser muito maior do que a oferta. Então, tende a subir o preço, porque a velocidade que o mercado pode aumentar a oferta, ela é muito menor do que a velocidade que o mercado pode mudar do diesel para o biometano, ou do gás natural para o biometano, ou do GLP para o biometano. Então, a gente falou, olha, o nome do jogo é garantir o fluxo de biogás. Na nossa a molécula, interpretação. Molécula. A gente precisa garantir a molécula. Então, a gente foi lá e fez esse deal com as empresas para poder garantir o fluxo de molécula e para isso, por outro lado, aumentou a necessidade de capital. Bom, enfim, tiveram várias ocorrências no mercado financeiro que nos atrapalharam no processo de captação, mas, enfim, a gente acabou concluindo o processo de captação, conseguimos, com o sócio perfeito, fazer a nossa capitalização para avançar no plano de implementar essas plantas. Estreitamos a relação com os aterros todos, enfim, conseguimos, porque foi uma mudança de player, né? Sai a ENC, entra a Gás Verde, então a gente teve que explicar isso para todos os stakeholders ali, né? Todas as contrapartes. Então, enfim, a gente passou por todo esse processo de criar relacionamentos com os nossos parceiros, porque o aterro é um parceiro fundamental. E aí, voltando aqui para a questão mais técnica do biogás para biometano. O aterro, ele é um grande biodigestor.
Então, Seropédica, por exemplo, você vê lá 50 metros de lixo empilhado no aterro, de altura, numa área imensa, gigantesca. A Seropédica hoje recebe algo entre 9 a 10 mil toneladas de lixo por dia da cidade do Rio de Janeiro. Então, o aterro tem lá uma rede, talvez alguém já me falou que Seropédica tem algo como 60 quilômetros de tubulação dentro do aterro para capturar esse biogás, vários manifolds, né, de distribuição, conexões e tal, que acabam por levar todo esse fluxo de biogás para a nossa planta. Então, o aterro, assim como o biodigestor lá no agro, ele é influenciado se chove, se está no verão, se está no inverno. Seropédica, uma vez eu me lembro que eu estava no carro, saindo de uma reunião seropédica, quando eu entrei no carro, estava marcando no termômetro 48 graus. Caraca. No carro. Então, assim, o gás, ele vem com uma temperatura muito alta. Então, enfim, os fatores externos influenciam na produtividade e, consequentemente, na qualidade do biogás. Se o biogás vem com um nível de nitrogênio muito alto, o esforço para fazer essa purificação é maior, né? O gasto de energia, o CAPEX que você tem que fazer na planta é maior. Então, o que eu tinha começado a falar lá atrás, eu vou voltar. Seropédica tem 3 rotas tecnológicas em sequência. Acho que é a única planta aqui do Brasil que é assim. E a Seropédica é muito grande. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir lá. É uma planta muito, muito grande, que é feita para processar até 200 mil metros cúbicos dia de biometano. Então, é uma planta muito, muito grande, com muitas redundâncias, acho que são 17 compressores, se não me engano, em operação lá na planta. Então, a gente começou fazendo uma série de alterações na planta para melhorar a produtividade. A gente trouxe um time de engenharia muito experiente que trabalhava na White Martins e trabalhou no mercado de gases durante muitos anos. E a gente, então, começou a aumentar a produção de biometano gradativamente. Hoje a gente produz talvez quase 2,5 vezes o que a planta produzia quando a gente começou a operação aqui, assumiu a operação aqui em Seropédica. Isso só performance ou ampliou o ponto de coleta também? Não, a gente já foi aumentando a performance, a gente foi aumentando as redundâncias, fazendo alterações nos equipamentos, fazendo revisão nos equipamentos, trocando mídias, né, que são os elementos filtrantes e tal. Enfim, a gente fez um investimento de mais de 100 milhões de reais na planta para poder aumentar a sua produtividade. E aí, voltando naquele tema das 3 fases, né, a gente primeiro lava os gases. Primeiro a gente refrigera o gás, né? Resfria o gás, lava os gases. Quando a gente resfria o gás, a gente tira a umidade, né? Condensa, a gente tira a umidade. Depois a gente passa pela lavagem de gases. Depois a gente passa pela... Ou pode ser que esteja invertido aí esse negócio que eu falei, esse processo. A gente retira a umidade depois, enfim. Você deve lavar, primeiro lavar, depois tirar a umidade para jogar para o carvão e membrana. Depois a gente passa pela membrana para retirar o CO2. Depois a gente passa por uma PSA para tirar o nitrogênio. Então, normalmente você vai ou na rota da membrana ou na rota da PSA. E a gente tem essas rotas em sequência. Tem uma outra rota que tem empresas que têm oferecido para a gente, que é a criogenia. Que é uma rota que você... Pela criogenia, você separa o nitrogênio, enfim. Você passa pela membrana e depois pela criogenia para separar o nitrogênio. Então, assim, a gente teve que aprender muito, visitar plantas no Brasil, fora do Brasil, conversar com muita gente. O nosso time de engenharia acabou virando especialista no setor, né? Porque, enfim, a gente passou 2 anos aqui aprendendo sobre biogás na própria planta, né? Se a gente mexer assim, como é que é? Se mexer assado, como é?
Então a gente aprendeu muito e fazendo esse revamp da planta de seropédica e conversando com o mercado todo produtor de planta. E aí, quando a gente fez essas aquisições desses projetos todos, a gente passou a ter um pipeline de biogás para conversão para biometano muito grande. Então, hoje, a gente estava fazendo conta recente aqui, com os últimos contratos e tal, a gente está produzindo próximo de 1,5 milhão de metros cúbicos de biogás por dia. Caraca. A gente pretende converter tudo isso para biometano. Então, hoje a gente tem 2 plantas operando com biometano, seropédica e metagás, que é em São Paulo, mas a gente está em processo de converter mais 10 plantas de energia para biometano. Então, o plano é continuar operando com energia, do lado começar a fazer a construção da planta de biometano. Quando essa planta de biometano estiver pronta, a gente desliga a energia, passa para a planta de biometano e, enfim, você pode imaginar que aqui no nosso desafio é enorme, porque a gente está olhando fonte de biogás, produção de biometano, engenharia, licenciamento, logística, cliente. Como? Comercialização, que são os clientes. Cliente, comercialização. Então, para tudo isso, um universo de contratos, né? Contrato com biogás, contrato com daqui, contrato para a planta, financiamento da planta, equity, dívida, enfim. Então, é uma visão assim, holística do negócio, né? Você tem que ter uma visão de 360 graus aqui para fazer o negócio funcionar. Eu acho que hoje o maior ativo que a gente conseguiu ter aqui é o time. Então, a gente hoje tem um time super experiente, cada um nas suas áreas. A gente tem um time super qualificado, especializado no setor, e a gente tem um time muito motivado. Então, a gente tem um time aqui que acredita muito na tese, e assim, eu te diria que para nós aqui, eu acho que para todos, é claro que a gente tem dias melhores que outros, né? A gente tem dias bons, tem dias ruins, assim como qualquer pessoa, em qualquer negócio, em qualquer vida. Situação, qualquer vida. Mas assim, a gente, em geral, a gente tem uma alegria muito grande de poder trabalhar com algo que é rentável e que tem propósito. Então, a gente está ajudando a sociedade, está ajudando o planeta. A gente fica, imagino que todos que estejam assistindo aqui, que tenham interesse no biogás, está todo mundo muito preocupado com o nosso planeta, né? Com o que está acontecendo, cara. Ver o que aconteceu no Sul, ver o que está acontecendo toda hora, turbulência em avião, enfim, a gente está indo por um caminho muito grave, muito grave. Então, a gente, como investidor, como Urca Energia, que é a holding que tem participação em todas essas empresas, a gente tem tido uma preocupação muito grande em contribuir para tentar reverter esse quadro, entendeu? E o biometano, a gente acredita que é um vetor de contribuição muito importante e que tem um impacto muito relevante. Vou fazer mais um comentário, não sei se você quer falar alguma coisa, ou perguntar alguma coisa, mas eu tenho mais um comentário sobre a parte regulatória. Pode fazer ele. Eu quero fazer uma pergunta, quero fazer 2 perguntas, mas termina o teu raciocínio de regulatório e aí eu faço elas. Como eu te falei, várias pessoas que estão no nosso time hoje já estavam no setor de biogás há muito tempo. A gente tem várias pessoas aqui que já trabalhavam em outras empresas no setor de biogás, né? Hoje eu te diria que em todas as empresas a gente está próximo de 300 pessoas aqui engajadas diretamente no nosso time, né? A gente percebeu que a gente tem uma oportunidade. Eu estou olhando agora 3 anos para trás aí, né? A gente começou a ver, cara, tem uma oportunidade aqui de um governo novo que vai entrar ou está entrando, que tem um viés muito mais claro no segmento ambiental, quer virar protagonista mundial na questão ambiental e tudo mais,
a gente tem uma oportunidade aqui de tentar colocar o biometano e o biogás no centro da discussão nacional de descarbonização e transição energética. Pô, como é que a gente pode fazer isso, contribuir e tal, né? Pô, seria como uma associação. Então a gente começou a se aproximar mais da biogás, né? E o nosso time, de novo, já participou na fundação lá atrás, já tinha toda uma história com a biogás e tal. E aí a gente começou todo um processo junto com outras empresas parceiras de tentar dar um protagonismo maior para o biogás e o biometano nas questões regulatórias no país, né? Porque falava-se e fala-se muito no biodiesel, na eletrificação, no etanol. A gente aqui não acredita tanto na eletrificação, né? A gente acha que o Brasil tem uma vocação no agro fantástica e que é um verdadeiro absurdo a gente pensar em importar a tecnologia de eletrificação, principalmente para a frota pesada. Então, a gente acha que o Brasil deveria ir no caminho de trocar o diesel, que grande parte dele é importado, pelo gás natural e biometano, uma combinação entre o gás natural e o biometano. Então, a gente começou a se aproximar lá da biogás. Hoje a gente está bastante ativo lá, eu sou conselheiro da biogás. A gente tem conseguido várias vitórias essa semana, não sei se você deve ter visto aí o combustível do futuro. Então, é um trabalho de várias empresas, dezenas de pessoas, enfim, centenas talvez, que contribuíram, que estavam ali. A gente foi para Brasília fazer corpo a corpo no Senado, um grupo de empresas e tal. Então, várias reuniões em Brasília e tal. Então, eu acho que ainda tem muito mais para ser feito, mas a gente está fazendo já bastante. Então, eu acho que a gente começa a ver agora o biometano como um ator importante, né, no mercado. Todo mundo já entende o que é biometano, né? Muita gente já entende o que é biometano, o mercado financeiro. Quando eu digo todo mundo, eu digo mercado financeiro, empresarial e tal. Já começa a entender o que é o biometano, o que é o valor Alguém do já ouviu biometano. falar, né? Já ouviram falar. A maior Sim, parte das pessoas já ouviu falar. sim. Então, assim, eu acho que a gente tem muito mais para fazer, mas estou feliz com o que a gente vem conseguindo conquistar até agora, entendeu? Como indústria, eu digo, né? Não estou dizendo nós, eu estou dizendo como mercado, como O setor indústria. como um todo, né? O É uma setor como um contribuição de todos aí, né? Então, enfim, esse é todo. o ponto que eu ia colocar. Eu tenho essa mesma impressão sobre o ambiente regulatório que você está falando, que você tem comentado, que eu acho que o setor se organizou e a gente está começando a criar a pauta específica para biometano, né? Que a gente ficava encaixado dentro das outras pautas que existiam e agora o biometano está tomando esse corpo, o biogás está tomando esse corpo de uma forma geral, né? Isso é fantástico. Nosso tempo está apertado e eu tenho dois pontos que eu queria muito, assim, cara, discutir com você. Você trouxe toda a tua trajetória aqui, eu fiquei atentamente ouvindo e aprendendo sobre ela, 7 plantas de biogás no Brasil. O Grupo Urca agora são 4 empresas, né? Gás Verde, Eva Energia, Urca Trading e Urca Gás, certo? Isso. Todo esse Temos processo uma outra vertical em breve que a gente vai divulgar, mas eu não posso divulgar ainda. Mas já são 5 empresas. e todo esse movimento de aquisição e visão de mercado que você teve, Não é eu um quero. time aqui, não fui eu, né? É, É um conjunto aqui do time. Sim, mas do ponto de vista de liderança, né? Sim. Quando eu falo você, o grupo como um todo, mas eu quero voltar um pouco lá atrás e a pergunta é, cara, que você vem de um setor que tem, vamos dizer assim, um fluxo de dinheiro financeiro muito grande, que é o de óleo e gás, né? Você comentou ali da Urca Gás, que entrou no setor de óleo e gás, né? Foi o primeiro passo ali. O que você viu no biometano ali, Maurício, que te fez, cara, hoje, assim, por que você apostou tanto no biogás, no biometano naquele momento, sendo que o mercado de óleo e gás é um mercado importante do ponto de vista de fluxo de dinheiro financeiro no Brasil? Deixa eu te fazer 2 comentários aqui. Primeiro é o seguinte: o
o setor de óleo e gás estava numa crise, né? No momento que a gente Uhum, começou a olhar em volta, e eu comecei a olhar mais para a energia, na verdade, né? uhum, E aí, quando a gente migrou para a energia, a gente começou a olhar o setor de solar. Começou uma onda de GD solar aqui no Brasil, e a uhum, gente emitiu 35 mega de parecer de solar, especialmente em Minas. E o uhum, solar ele tem uma característica que é o fator de capacidade, que é fácil de entender, que é o seguinte: de noite não gera, está uhum. nublado, prejudica, choveu, está nublado, o tempo, enfim, prejudica o rendimento. Então, é como se você botasse 4 mega de solar pico para faturar 1 mega médio. Né? 1 mega, em média, você vai estar com 1 mega ali. Então, um quarto do que seu CAPEX, você de fato remunera. E quando a gente começou a olhar o biogás, apesar de o biogás ter um OPEX muito mais complicado, porque o solar você instalou a placa ali, você vai ali limpar e revisar as conexões, é um OPEX relativamente baixo, manutenção e tal. Quando você entra para geração de energia a partir do biogás, você agora está falando de gerador, de troca de peça, de um monte de equipamentos que estão ali em movimento, que tem desgaste e tal. Então, tem o OPEX, manutenção, é muito mais alto, mas em E compensação, mais o complexo também. percentual de uptime, né? A tua potencialidade, você vai instalar 5 mega e você vai vender algo próximo de 5 mega o tempo todo, Uhum, né? E não um quarto disso. Então, o CAPEX é mais alto, o OPEX é mais alto, mas a receita é mais alta também. Então, a gente começou por aí, né? A entender isso. O biometano, eu acho que eu fui aprendendo com os nossos colegas aqui, sócios, time, uhum, mais sobre as potencialidades do biometano, e a gente foi olhar o mercado internacional e tal. E, cara, você poder trabalhar com um negócio, como eu disse há poucos minutos atrás, que tem propósito, é fantástico. Você fazer um negócio que é rentável e que ainda você pode se orgulhar, enfim, espero que no final da nossa jornada aqui nesse planeta, a gente possa dizer, cara, deixei um legado aqui, contribuí, fiz uma coisa positiva, ajudei centenas de pessoas, milhares, enfim. Então, acho que esse era mais o objetivo. Agora, uma coisa que eu queria fazer um comentário rápido, que é uma característica que eu tenho na forma que eu conduzo os negócios e que eu consegui permear um pouco aqui no nosso time, que é o seguinte, cara, eu estou muito mais preocupado com as pessoas. Quando eu vou olhar um negócio, alguém vem me trazer uma oportunidade, eu estou muito mais preocupado com aquela pessoa do que com o negócio que ela está trazendo. Não sei se eu estou sendo claro. Eu tô lendo ali, estou olhando e estou vendo, cara, pô, mas essa pessoa, cara, esse projeto é ok, mas essa pessoa encaixa ali ou encaixa lá e, poxa, aconteceu muito com a gente aqui, da gente começar com alguma coisa e terminar em outra. uhum, Então a gente começou olhando GD a partir do biogás e acabou em biometano, é o que eu estou dizendo, entendeu? E do biometano a gente está indo para outras rotas na cadeia, que a gente vai divulgar em breve e tal, que não estão a ver com o biogás, mas a gente vai andando na cadeia, entendeu? Vai andando no processo. Então, é isso. Eu acho que eu respondi, né? Não sei. eu acho que sim. Eu gostei muito do que você falou. Então tá muito mais no comportamento empreendedor, na visão desse cara, desse negócio, dos Isso. negócios que você fez a parceria, que tudo que você construiu aqui, desde lá do grupo J. Malucelli, a Meta, tudo isso você estava olhando para as pessoas. É isso. Então, eu vou dizer assim, mal comparando aqui, que eu não sou muito seguidor de futebol, não, mas eu estou aqui como técnico, entendeu? Aham. Então, eu estou tentando achar o atacante, enfim, o goleiro, eu estou tentando achar as pessoas e depois a gente pensa no jogo, entendeu? E claro que se encaixam bem, tem uma estratégia, e a gente tem um plano. Quando a gente olhou lá atrás, esse setor, a gente desenhou um plano. Olha, a gente quer fazer isso, 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 isso. É claro que as coisas foram. Você vai derivando o plano na medida que a vida vai te abrindo as oportunidades, né? Você vai Uhum, fluindo mais para cá, mais para lá, você vai ajustando o plano, mas você vai, enfim, vai dançando conforme a música. uhum.
e Cara, botando as pessoas certas nos lugares certos. Esse é o meu trabalho aqui. Achar as pessoas certas para os lugares certos. a próxima coisa que eu queria te perguntar era sobre o CO2 verde, mas eu não vou te perguntar isso, eu vou deixar essa deixa aí para uma próxima No próximo. oportunidade, né? E porque você levantou um negócio aqui que eu achei incrível, cara, e é pessoas, oportunidade, a tua trajetória, a trajetória de você está sempre olhando um passo para frente do mercado, oportunidades do mercado. E aí eu te pergunto, Maurício, o que você acha que tem de oportunidade nesse mercado de biogás que ninguém fez, que você vê como um grande negócio, cara? É, cara, antes de falar, eu vou só fazer mais um comentário em cima desse negócio de pessoas e tal, 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 né? Assim, eu acho que o tema de você estar focado com as pessoas e acreditar nelas, né? E colocar as ferramentas para as pessoas poderem se desenvolver, né? Você enxergar um brilho naquela pessoa e você dizer, cara, essa pessoa tem potencial. Deixa eu tentar facilitar aqui para que essa pessoa possa se desenvolver. E Uhum, aí, ao fazer isso, as oportunidades vão surgindo, né? As pessoas vão agregando pessoas novas e essas coisas vão surgindo. Cara, a gente acredita muito na descarbonização do escopo 3. A gente acha que é um setor carente de soluções e eu não posso te dar detalhe demais, mas a gente está indo muito nessa direção. É, e a gente vai crescer muito nessa direção. Mas a gente acha que agregar valor ao produto, acho que o tema do regulatório, a gente tem aí um desafio muito grande, barra oportunidade muito grande, que é a questão da certificação dos atributos. Então, isso, cara, se a gente conseguir ter um certificado único no Brasil, certificado que eu digo de descarbonização, sim. né, certificado de origem e descarbonização, que você possa calcular a pegada daquela mudança enfim, de combustível e tal. No momento que a gente, como associação, como indústria, conseguir se unir, e a gente já fez isso, para fazer um certificado único, reconhecido pelas autoridades, pelo governo e pelo GHG Protocol, cara, a gente vai estar com uma coisa mais valiosa ainda na mão, porque a gente poderia, eventualmente, comercializar fora do país, você comercializar a molécula, eventualmente swapar com gás natural, você entregar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu estou pegando um biometano, estou entregando imposto como gás fóssil. Estou Uhum. entregando uma molécula fóssil no posto, pego uma molécula que não é verde, fóssil, entrego para um cliente em outro lugar, por duto ou qualquer outra forma, e entrego o certificado junto para descarbonizar aquela molécula que eu entreguei para ele. Por que eu estou dizendo isso? O setor elétrico é assim. Você hoje Uhum. pode dizer o seguinte: olha, eu aqui comprei energia renovável e eu estou usando, minha empresa só usa energia renovável. Beleza. Como é que você sabe que o elétron que está aqui é verde? Você não sabe. Não tem Então, como garantir. como? Não tem como garantir, né? Não tem, o que te garante? É a tua nota fiscal ali, o teu comprovante de que você, olha, mas eu paguei por uma molécula verde, alguém injetou em algum lugar no sistema elétrico brasileiro a molécula verde que eu comprei e eu tirei uma molécula aqui. Então eu estou fazendo um swap de molécula. A gente pode evoluir o mercado do biometano para isso, Uhum. entendeu? Esse é o Uhum. ponto que eu estava comentando, entendeu? O biometano sendo uma coisa distribuída pelo país inteiro, descentralizada, despachável, você poder ligar e desligar para energia ou para combustível, enfim, eu acho que é fantástico. Incrível, cara. Que visão fantástica, assim. Eu percebi que a pergunta ela te botou numa zona bem interessante É, de reflexão, né? E antes de eu te fazer a gente caminhar para o final aqui e fazer o último apontamento, a última pergunta para você, Maurício, quero falar para os nossos seguidores aqui
acompanhar a B2 Biogás, que é a nossa plataforma de fornecedores, né? A Doutor Biogás é uma empresa de consultoria de projetos de biogás, de biogestores, e a gente também tem um curso chamado Método Doutor Biogás. E Maurício, é, como é que quem está ouvindo a gente, cara, consegue estabelecer uma parceria? Quem que é o cliente do Grupo Urca, né? Quais são os aterros que vocês estão buscando? Algum tipo de estratégia juntos? Porque eu tenho certeza que tem alguém que está nos ouvindo aqui que está pensando assim, cara, eu preciso falar com o Maurício ou alguém do Grupo Urca, né? Então, quais são as oportunidades, quais são as parcerias que vocês estão buscando? Bom, a gente sempre está buscando fontes de biogás, né? Uhum. A gente tem interesse em continuar crescendo com novos aterros. Tem algum Então, a limite gente de tem, fonte a partir de tantos metros cúbicos, alguma coisa? Não. a gente hoje está com uma equipe aqui de novas tecnologias trabalhando em tentar viabilizar plantas de biometano menores. Uhum. Eu diria que a planta, para fazer sentido, tem que ser uma planta de acima de 20 mil dias de Uhum. biometano, 20 mil metros cúbicos dia de biometano. Agora, por quê? Porque todas as tecnologias que a gente olhou até agora, abaixo disso, elas são caras demais. Tá. Então, a gente não conseguiu viabilizar os projetos. Então, a gente tem interesse em tecnologias de pequena escala, porque a gente acredita que os grandes aterros no Brasil já foram, né? Está todo mundo fazendo alguma coisa já com biogás, então a gente precisa achar, a gente acredita que a próxima onda vão ser plantas menores e mais pulverizadas. Então a gente tem interesse em plantas menores, tecnologias de plantas menores, a gente tem interesse em parceiros supridores de biogás para que a gente possa produzir biometano. A gente tem uma área olhando o agro, mas a gente, nesse momento, está mais focado em aterro. Uhum. Continua mais focado em aterro. Por um motivo simples, a gente acredita que o aterro está próximo da cidade, produz 365 dias por ano, diferente das vezes do mercado agro, que tem safra, entre safra e tal. E a gente normalmente não tem que fazer o CAPEX do biodigestor, porque o aterro é o biodigestor. Então Sim. a gente já tem o biogás e produz o biometano. Então, enfim, é a forma que a gente vem conduzindo até hoje e que a gente acredita. Então, eu diria que oportunidades são de novos supridores de biogás e de tecnologias para plantas menores de produção de biometano. Nossa, fantástico, fantástico. Maurício, eu só tenho a agradecer, cara. Que Falei bate-papo. muito, né? Eu queria ficar aqui mais 2 horas com você. Eu acho que se a gente tivesse agenda livre, ia ser recorde de podcast, pode ter Bacana. Vem certeza visitar a disso. gente um dia desse aí para você ir na planta com a gente, Você, visitar vou nossos sim. projetos. Com prazer. Próxima agenda no Rio de Janeiro, eu vou aí dar um pulo, conhecer vocês, sem sombra de dúvida. Mais uma vez, obrigado pelo seu tempo. Né? Você pode ter certeza que você está Obrigado a você. impactando novos empreendedores, aspirantes a empreendedores, pessoas que já estão atuando no mercado, sabe? Porque desmistificar, descomplicar o mercado de biogás é importante para todo o setor, como você bem colocou aqui, ao longo da tua jornada, da tua carreira, assim, sabe? Eu aprendi muito, então eu tenho certeza que muita gente aprendeu, eu peço. Então, se você não conhecia o Grupo Urca, conheça, siga o Grupo Urca nas redes sociais, o Maurício no LinkedIn, bem ativo, jogando bastante informações lá, né? E, Maurício, só agradeço, cara. Muito obrigado. Obrigado a você. Foi um prazer, conversa boa e estamos à disposição sempre. Show. Fica aberto o convite pro CO2, viu? Um abraço, pessoal. Até Bom, o próximo vamos marcar episódio. outra aí. Vamos. Valeu, grande abraço.